Olá, começamos agora mais um programa Entre Amigos aqui na TV Apripê e hoje temos uma convidada especial, que é a doutora Raquel Neta, biomédica esteta, trazendo aí mais uma vez uma temática de estética para vocês. A estética hoje é o auge, né? Cada esquina que a gente vai, a gente vê um centro de estética, né? Desde um centro clínico até mesmo salão de beleza, tudo hoje é estética, é cuidado, é rejuvenescimento, né? E a gente sabe que tem algumas áreas que as pessoas procuram, desde a parte capilar, corporal, facial, né? Isso. Como é que você trabalha? Você trabalha com essas três áreas? Como é que funciona? Você pode falar um pouquinho para o nosso público? Posso, sim. Eu trabalho atualmente com a parte de facial, corporal, tá? Que no corporal a gente tem as famosas, né, dermoterapia, que é a questão de gordura localizada, flacidez, né, estrias. E na parte de facial a gente tem, né, o queridinho que todo mundo gosta, que é o Botox, a questão do Skin Boost, a questão também da parte de limpeza de pele, que é algo que é bastante feito no meu estabelecimento. Sim, que é o que as pessoas mais procuram. Sim, né? sim. A harmonização facial, que a gente sabe que a harmonização é um conjuntinho de procedimentos, isso, né? O que é que mais se tem hoje no mercado de harmonização facial? Então, como harmonização, a gente tem bioestimuladores, né, de colágeno, que essa harmonização ele é um conjunto. Muita gente pensa que a harmonização é só o Botox. Fiz o Botox, estou fazendo harmonização. E não é, né? A harmonização ela é um conjunto. Eu quero harmonizar essa pele, então, harmonizar esse rosto. Então, eu vou utilizar o Botox, eu vou utilizar o preenchimento, eu vou utilizar o bioestimulador de colágeno, que é bem utilizado para quando a gente quer harmonizar essa face desse paciente. Interessante. E na parte corporal também, né? Eu acho que você atua muito com essa parte corporal, sim, né? A gente tem, inclusive, hoje no mercado de trabalho, uma procura muito grande. Inclusive, nós temos vários estabelecimentos que trabalham com laser, né? Sim. Para remoção de pelos. Sim. Você... Como é que funciona? Então, o laser, a gente tem tem uma diferença grande no mercado, que tem depilação a laser e tem a luz pulsada. Sim. Então, muita gente confunde luz pulsada com depilação a laser. Então, assim, a luz pulsada, ela vai diminuir esse pelo. Já a depilação a laser, ela vai exterminar aquele bulbinho capilar. Então, ele não vai nascer aquele bulbo capilar novamente, tá? Só que, assim, na depilação a laser, muita gente pensa que fiz depilação a laser hoje e não vai nascer mais o pelo. Mas assim, a gente tá vivo, né? Então, o nosso corpo, ele tá produzindo pelo. Então, a gente precisa de uma manutenção naquele procedimento. Porque a gente tá vivo, tá produzindo pelo. Só que ele não vai nascer mais como antigamente, como a sua primeira sessão de laser, tá? E o laser, assim, ele é muito importante, principalmente para pessoas que sofrem de foliculite, que é aqueles pelinhos, né, que ficam ali, causa dor, causa inflamação. Então, assim, a depilação a laser, ela é perfeita para quem tem essa questão de foliculite. Ele ajuda a clarear, tá, a região. Então, pessoas que têm, por exemplo, a axila tá um pouquinho escurecida porque tá usando muito red light. Então, a depilação a laser, ela vai ajudar isso, a reduzir o impacto de estar usando a lâmina, né, constantemente, e vai ajudar também a clarear, porque você vai reduzir isso. E a quantidade de pelo também, ela reduz. Interessante. E aí, vamos aproveitar esse gancho para trazermos o quadro Você Pergunta. Nós temos uma pergunta agora para a doutora Raquel. Vamos passar? Olá, tudo bem? Eu me chamo Clara, sou estudante de biomedicina e eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Raquel. Eu gostaria de saber a diferença entre os lasers Lavier e Ultraform. A diferença entre o laser Lavier e o Ultraform, a gente tem uma série diferente. O laser Lavier, ele é um laser. Já o Ultraform, ele é um ultrassom. Então, o laser Lavier, ele está sendo bem conhecido atualmente, né? Muitas famosas estão usando. Então, assim, tanto o laser Lavier quanto o Ultraform. Porém, o Ultraform, ele é uma coisa que vai ser mais profunda. Por ele ser um ultrassom, ele consegue atingir outras proporções da pele, que o laser Lavier ele não vai conseguir. Por exemplo, o Ultraform, ele vai conseguir dar esse contorno, ele vai melhorar a flacidez, ele vai ter aquele lift facial. Já o laser Lavier, ele vai dar aquele
melhorar a melasma, melhorar os poros dilatados, ele vai trazer a beleza da pele, o rejuvenescimento também, mas de uma forma mais não tão profunda quanto o Ultraforma. Então, assim, cada um vai ser utilizado de acordo com a necessidade do paciente. Raquel, eu posso utilizar os dois? Sim, tem como a gente utilizar os dois, porque os dois não vão trabalhar na mesma área. Quando a gente utiliza ele em conjunto, um vai ajudar o resultado do outro. Então, assim, eles são muito bons. E eu posso usar os dois na mesma sessão? Não. A gente faz primeiro um e depois a gente vai fazer outro. Tá, intercalando. Interessante. Certo. É muito legal saber, né, a diferença desses dois equipamentos. São equipamentos, sim, são equipamentos. Né, que os pacientes podem utilizar e tudo de acordo com a avaliação. Com a avaliação antes. Porque assim, né? Muitos pacientes já chegam, eu quero fazer Ultraforma. Porque a gente vê o pessoal falando, Ultraforma. Só que às vezes a pessoa nem tem essa necessidade de fazer Ultraforma. Então, assim, é essencial passar por uma avaliação antes, pra ver se realmente aquele procedimento vai ser pra você. Porque às vezes pode ser pra pessoa A, mas o B não é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter essa avaliação mais personalizada. Sim. E eles podem andar em conjunto. E são equipamentos que podem atuar com várias disfunções. Sim, atuar com várias disfunções, tá? Principalmente para melasma. Paciente com melasma, o Ultraforma ele não vai ser bem-vindo, mas o laser Lavian vai. Tá? Porque ele vai atingir as camadas mais superficiais. E já o Ultraforma são as camadas mais profundas. Tem a questão do mecanismo de ação. Também. Interessante. Muito legal, gente. Vamos para mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta aqui, tá? Para vocês. No quadro Você Pergunta. Olá, meu nome é Kelvin Cruz. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Raquel Neta. Eu gostaria de saber se o biomédico pode atuar com PMMA. Muito obrigado. Então, o biomédico está ouvindo falar muito sobre o PMMA. Então, assim, o PMA, que é o polimetilacrilato, ele não é utilizado por biomédicos, tá? Por quê? Porque ele não é utilizado na estética, tá? As pessoas começam a utilizar pensando que ele vai preencher, só que ele não preenche, tá? Geralmente o PMA ele é usado na área da saúde, sim, mas por uma necessidade. Por exemplo, o paciente ele tem lipodistrofia, paciente que possui AIDS, né? Então, ele tem uma certa limitação ali. Então, o médico, né, ele pode utilizar o PMA nesse caso. Pessoa que teve poliomielite, né? Então, ela pode ser utilizada. Porém, na área da estética, não é recomendado usar o PMA porque ele tem um risco totalmente muito agressivo, tá? Sim, que é o caso que a gente viu recentemente, né? Que tá bombando aí. E nós temos que saber até onde, né, podemos ir como profissional. No caso, biomédicos, esteticistas, né, enfermeiros. Acho que, assim, cada profissional no seu galho, né? Isso. E pelo que a gente entendeu, pelo que eu entendo, né, também como profissional, PMMA, a recomendação que o conselho dá para o biomédico, inclusive, é que a gente não pode utilizar. Eu falo a gente porque eu também sou biomédica, tá? Então, além de jornalista, eu sou biomédica. Então, o PMMA, de fato, é só recomendado para uso médico, né? Só para uso médico e de acordo com os casos, né? Isso, você não tem como fazer isso que o paciente ele, né, é acometido, até porque existem as recomendações, inclusive da Anvisa. Sim, a Anvisa, ela extermina, só pode ser utilizada mesmo até a Sociedade Brasileira também de Dermatologia e a de Cirurgia Plástica também não recomenda o uso de PMA. Tá? Só em casos bem específicos. Bem específicos. Interessante. Então, aproveitando aí, vamos falando mais sobre alguns assuntos de procedimentos estéticos que a gente pode estar utilizando, né, enquanto profissional. A gente vê vários casos aí nas mídias, né? A gente viu o caso, inclusive, daquela... eu não vou dizer esteticista, porque ela não é esteticista, de fato. Foi divulgado que ela era esteticista, né? Que ela fez uso do pilindifenol. Sim, sim. E, na verdade, não podemos usar o pilindifenol. A gente passou até em um dos programas aqui anteriores, a gente falou sobre isso com a doutora Mayra, né? Sobre o uso do pilindifenol em concentrações diferentes, né? A gente sabe que a concentração do pilindifenol mais baixa, até a gente poderia utilizar o pilindifenol atenuado. Sim, né? Sim. Mas é uma situação bem complicada. A gente sabe que passa na mídia e acaba atingindo todas as classes. Sim, né? E também por ter, né, hoje em dia a gente tem cursos online, assim, ajuda bastante, mas a pessoa precisa
além do curso online, precisa se especializar. Porque a gente precisa estar em prática, né? A estética não é eu fazer um curso e pronto. A gente tem que estar sempre se atualizando ali. Que a gente vai estudar para sempre, como todas as profissões. Então, a gente precisa sempre se atualizando. Cursos novos, para poder passar para o nosso paciente a confiança, né? Que eu tô sendo um profissional, realmente estou ali estudando, fazendo. Porque simplesmente a gente não pode simplesmente fazer um curso online e já atender sem a gente ter o conhecimento próprio, habilidade, né? Habilidade, sim. Específico para aquilo. Sim. E ter a formação, né? Que é o Também. mais importante, é ter a formação, né? A gente não pode jamais utilizar de um curso, porque a gente sabe que tem algumas profissões que a gente pode sim estar trabalhando sem ter um diploma, irmãos, né? Mas até onde eu posso ir sem a minha formação, né? Mas enquanto... Sim. Com o diploma em mãos, o que é que o meu conselho permite? Então é importante a gente ter isso em consciência, principalmente para todos, né? Que nem Sim. são da área, as pessoas que não são da área também precisam entender. Porque a gente ouve uma notícia e acaba, infelizmente, né, atingindo outras E classes. até mesmo com o diploma, a gente tem profissões que precisam de uma especialização. Então, tipo assim, o biomédico, por exemplo, ele é biomédico, ele sai como biomédico, mas dependendo do estágio que ele faça, se ele não fizer um estágio em estética, ele precisa ter uma pós-graduação para poder atuar. Lá com isso. E Tá? mesmo que ele saia habilitado, é importante que tenha uma especialização. E acho que independente de qualquer área, né? É importante ter uma especialização, estudar. Sim, né? Muito obrigada por vocês terem assistido a nossa doutora biomédica aqui. Raquel, obrigada, viu, Obrigada, doutora? Rafa. Fique à vontade para voltar mais vezes, tá? Tá. Bye.